para poder a gente dar andamento aqui à nossa atividade, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa web. Então, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade aqui do Telesaúde Bahia. Eu sou a Deilda, faço parte da equipe de teleeducação, também sou teleconsultora de saúde bucal aqui do Núcleo. E hoje temos como convidadas Franciane Souza Guedes e Isabelita Isandra Brito Nonato. Pedimos desculpas inicialmente pelo atraso, né, para o andamento aqui da nossa atividade, devido a um problema de integração entre a plataforma Teams e o YouTube. Mas não será prejudicial para a nossa atividade, com certeza. Lembrando que aqueles que fizeram a inscrição pelo nosso site receberão a declaração de participação pelo e-mail que vocês informaram ao realizar a inscrição. Então, desejando uma excelente atividade, vou fazer a apresentação de nossas convidadas, nossos colegas. Franciane Souza Guedes, ela é farmacêutica e trabalha, né, aqui na CESAB como coordenadora CAFAB. Depois ela vai explicar melhorzinho para vocês, viu? A gente já treinou aqui. Especialista em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal da Bahia, e ela também é mestranda concluído aí em saúde coletiva pela Universidade Estadual da Bahia. Isabelita também é farmacêutica, coordenadora COAF, e ela é especialista em gestão e saúde pela Fiocruz. Então, observem a potencialidade dessas duas convidadas em relação à temática que vocês estão aqui entrando na sala. Estou admitindo de um por um, viu, pessoal? Por isso que às vezes parece que eu não estou concentrada, mas eu estou. Estou admitindo os colegas aqui de um por um. Então, bem-vindas, Isabelita e Fran. Muito obrigada. Obrigada, Rafael, por ter feito essa articulação. Obrigada a vocês, que é uma agenda apertadíssima, e vocês estão aqui com a gente. Então, bem-vindas. Vocês passam a palavra para Isabelita, dando as boas-vindas, e na sequência, Fran inicia a apresentação. Pode ser? Então, vamos trazer para cá, né? Tem alguém aqui com o fone? Aí, então, a gente tem essa dificuldade, né? A gente aqui já está acostumada. Então, vamos pedir aos colegas que estão aqui na sala que, ao entrar, por gentileza, fechem sua câmera e o microfone, não é? Porque para que as colegas possam estar concentradas, passando o máximo de informações nessa temática que são especialistas, para sempre qualificar o atendimento à nossa população, não é? Melhor qualificar esse atendimento à nossa população. Então, Isabelita, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer em nome da diretoria e em nome também da minha equipe aqui, da COAF, que é a coordenação, né, de atenção especializada da assistência farmacêutica, né? A gente vai trazer um pouco do que é o componente especializado, para quem não conhece, e os meios de acesso do paciente, né? A principal tecnologia, né, para atendimento dos pacientes falcêmicos, que é a hidroxiureia, né? Eu passo agora a palavra para a Fran, e posteriormente a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada. Vai ser Fran, mas antes eu vou trazer, sabe o quê? O título da web. Assistência farmacêutica no contexto da doença falciforme, fluxos e desafios no acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde. É com você, Fran. Ok, boa tarde aí, Adeilda, obrigada aí por essa condução. É uma satisfação, de fato, estar aqui. Eu agradeço a Rafael Lucena, né, do GT aí, que acompanha a doença falciforme aqui na CESAB, vinculada à DGC, pelo convite. A gente está tendo essa oportunidade de estar trazendo os aspectos da assistência farmacêutica voltada aí no contexto da doença falciforme. Então, agradeço. Já vou me apresentando, como a Deilda já colocou, eu sou Franciane, sou farmacêutica. É o nome grande, as pessoas chamam de Fran.
Estou como coordenadora da CAFAB, que é a Coordenação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Então, vou estar trazendo nessa tarde um pouquinho desse trabalho que a gente executa relacionado aos medicamentos que estão aí no âmbito do componente básico e do componente estratégico voltado à doença falciforme. Então, essa coordenação na qual eu atuo, ela é vinculada à Diretoria de Assistência Farmacêutica e, por sua vez, à Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia aqui da CESAP. Então, para situar vocês um pouco, né, esta área técnica da qual eu represento, ela tem como objetivo atender aos municípios baianos em relação aos medicamentos da atenção básica. Então, além disso, não só o fornecimento do insumo em si, do produto, medicamento, mas também está nesse movimento de fortalecer a assistência farmacêutica nos municípios, dando suporte aí às ações que são desenvolvidas, promovendo a participação efetiva do farmacêutico na condução aí do acesso e da promoção do uso racional de medicamentos. Então, para falar um pouco para vocês dessa assistência farmacêutica no SUS, é importante a gente situar um pouco como é o financiamento da assistência farmacêutica. Mas antes disso, é importante a gente destacar, quando eu falo do fortalecimento do papel do farmacêutico no serviço, nos territórios, a gente destaca que a gente não faz assistência farmacêutica sozinho, a gente precisa da parceria. E aí eu destaco aqui, olhando para a área interna da CESAB, quais são os meus parceiros, né? Então, nós temos como os parceiros aí a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica com alguns agravos que a gente acompanha, e a área técnica de gestão do cuidado aqui da CESAB, a diretoria de gestão do cuidado, que tem várias áreas técnicas que a gente tem interface. Dentre essas áreas técnicas, tem aquela que está voltada para o acompanhamento da doença falciforme, que a gente vai estar conversando na tarde de hoje. Então, voltando aí à questão da assistência farmacêutica no SUS, é importante a gente entender que essa assistência farmacêutica no SUS ela é organizada em componentes. Então, a assistência farmacêutica é um dos blocos de financiamento do SUS, do Sistema Único, e ela tem 3 componentes: componente básico, estratégico e especializado. Então, aqui eu vou estar falando para vocês rapidamente do básico e do estratégico e, posteriormente, Isabelita retorna conversando com vocês sobre o especializado. O que é que vocês precisam entender? É uma visão simples sobre esses 3 componentes. Então, o componente básico, voltado aí para os medicamentos da atenção básica, né, hipertensão, diabetes, saúde da mulher, ele tem financiamento tripartite. O que é isso? Estado, município e União deve dar um aporte de recursos para promover o acesso aos medicamentos desse componente. São medicamentos que constam lá na Rename e devem estar disponíveis nas unidades básicas de saúde. Então, alguns desses exemplos que eu trouxe aqui voltado para a doença falciforme, né, a gente tem a bezilpenicilina benzatina, a eritromicina, o ácido fólico e o analgésico. Então, esses são medicamentos, né, esses antibióticos, principalmente para profilaxia, né, de infecções para as pessoas portadoras aí da doença falciforme. Já no componente estratégico, o que é que eu destaco para vocês? A questão do financiamento da União, ou seja, é o Ministério da Saúde, governo federal, que é responsável pela aquisição dos medicamentos que são classificados como medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica. Então, essa aquisição é centralizada, ou seja, nem a CESAB, nem os municípios, eles são responsáveis pela aquisição deste medicamento. Então, dentro desse bloco tem medicamentos para o controle de endemias, como malária, como leishmaniose, meningites, tuberculose, hanseníase e HIV, e traz também aí o medicamento para a doença falciforme. Então, ainda que não seja, né, olhando assim as características das doenças, são doenças de transmissão, a doença falciforme ela não se enquadra nesse perfil da maioria dos agravos dentro do componente estratégico, mas a sua relevância, né, no enfrentamento, no acometimento de população específica e a necessidade da gente prevenir aí os quadros infecciosos em criança, que a gente sabe que tem uma consequência grave para essas crianças que têm a doença falciforme. E o especializado, ele tem um financiamento bipartite, ou seja, estados e União, e dentre os medicamentos aí que a gente tem do componente especializado voltado para a doença falciforme, a gente tem a hidroxiureia, que Isabelita vai estar falando mais adiante.
Então, o que é que a gente precisa ter claro quando eu estou olhando como é o acesso, esse fluxo de acesso ao tratamento da doença falciforme no âmbito da atenção primária, da atenção básica. Então, eu tenho aí a fenoximetilpenicilina, solução oral, que é adquirida pelo Ministério da Saúde, e dentro do componente básico, a gente tem aí o ácido fólico, a benzilpenicilina benzatina, eritromicina estolato e alguns analgésicos também que devem estar disponíveis. Então, esses outros medicamentos aqui que eu chamo do componente básico, que são adquiridos por estados e município, ele deve estar disponível nas unidades básicas de saúde. Então, gente, eu destaco aí que é importante a gente entender a responsabilidade de cada ente, né, União, Estado e município, no acesso ao tratamento desses usuários. São medicamentos em si da atenção básica, então tem responsabilidade do Estado, mas também tem responsabilidade do município, e a gente orienta aos municípios a disponibilidade desses medicamentos nas unidades básicas de saúde. Mas vamos falar aqui do principal, considerando o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para profilaxia de infecções bacterianas, que o Ministério disponibiliza, que é a fenoximetilpenicilina, também conhecida como PMV oral. Então, ela está disponível no Sistema Único para crianças até 5 anos de idade. Então, crianças têm 5 anos, 11 meses e 29 dias, elas estão contempladas nesse protocolo do Ministério da Saúde, é o protocolo que trata sobre doença falciforme, que é de 2018. Ela é eficaz na profilaxia de infecções bacterianas, sobretudo aí trazendo referência Streptococcus pneumoniae. Tem que estar disponível para essas crianças com diagnóstico, tá? De doença falciforme. Ela deve ser iniciado a partir do 2º ou 3º mês de idade, então depois apresentado esse diagnóstico, já pode ser iniciada a profilaxia com o PMV oral. Na impossibilidade do uso, ou seja, porque está indisponível no mercado, a gente chegou a passar por um período anteriormente de indisponibilidade do produto. Atualmente no Brasil a gente só tem um laboratório que produz o fenoximetilpenicilina, tá? Então pode ter essas inconstâncias de acesso, mas nessas situações de indisponibilidade, não vai se deixar a criança sem a profilaxia, tá? Da infecção bacteriana. Deve ser disponibilizada a benzilpenicilina. O problema é que é injetável e a gente sabe que a adesão, que não é de fato, se a gente tem a disponibilidade de uso de medicamento oral, muito melhor, muito mais cômodo. Mas se estiver indisponível, a gente não pode deixar a criança sem assistência. No caso de crianças alérgicas à penicilina, seja ela a oral ou a injetável, a eritromicina por via oral deve ser disponibilizada a essas crianças e aí a gente observa os resultados para ambos os medicamentos sinalizados, que há uma eficácia aí na prevenção dessas infecções bacterianas, né? E com isso também previne a hospitalização dessas crianças. Então, quando a gente fala para como é que vai ter acesso a esse tratamento? Então, no âmbito da atenção básica, precisa a comprovação, precisa, na verdade, o médico vai fazer o diagnóstico, é doença falciforme, então aí a gente tem um apoio grande da APAE, fazendo aí essa assistência aqui na capital a essas crianças, mas, enfim, houve o diagnóstico, fez o testes, o LACEN também, aliás, o processamento é aqui na APAE também, está lá com o diagnóstico, o médico fez a prescrição, vai na atenção básica e esse medicamento deve estar disponível. Mas o que é que eu chamo a atenção aqui para falar, principalmente para os trabalhadores? Como é que é o acesso disso no serviço? Né? Como é que os municípios eles devem estar atentos a solicitar a fenoximetilpenicilina? Então, esse medicamento ele deve ser solicitado pelos municípios e pelas regionais de saúde. A regional de saúde, neste caso, ela funciona como um ponto de distribuição da fenoximetilpenicilina, já que o ideal é que ela esteja na atenção básica. Então, essa solicitação, ela é realizada pela assistência farmacêutica municipal através do CIGAF.
Tem periodicidade mensal, então mensalmente deve ser feito a solicitação desses medicamentos. Então, essa solicitação, ela deve vir acompanhada de uma planilha que registra os pacientes atendidos naquele período. Então, infelizmente, no momento, a gente tem ainda controle via planilha, mas é uma forma da gente ter aí as informações de pacientes que estão em uso e também observar aí a faixa etária que está preconizado a disponibilização do referido medicamento. Então, para desenhar mesmo o fluxo aí, essas ações, a gente organizou visualmente para ficar melhor. Então, o município aqui da região de saúde de Salvador, então, municípios da região metropolitana, vinculados à Regional de Saúde de Salvador e à PAI, eles encaminham a solicitação de fenoximetilpenicilina diretamente no CIGAF e nós aqui avaliamos. Se essa solicitação está em conformidade, a gente faz a autorização do pedido e a unidade ou o município vem retirar aqui no nosso almoxarifado. Se ela tiver alguma inconsistência, a gente faz uma devolutiva, ou a informação de número de pacientes não corresponde, ou tem paciente que não tem mais a idade preconizada no protocolo, e a gente tem que estar atento que para esses não está disponível a fenoximetilpenicilina. Não é que não se possa fazer a profilaxia com o referido medicamento, é que não é contemplado pelo protocolo do Ministério faixa etária superior a 5 anos. Então, isso é importante estar muito atento, que às vezes ocorrem solicitações para fora dessa janela preconizada aí pelo Ministério da Saúde. Então, só reforçando, municípios aqui da região de Salvador, né, da Regional de Salvador, região metropolitana, e a própria PAI fazem a solicitação diretamente ao CIGAF. E para os demais municípios, e aí a gente tem municípios da macro Centro-Leste em diante, né, e aqueles que não compõem a Regional de Saúde de Salvador, eles devem fazer as solicitações via Regional de Saúde. Então, município que não é dessa região destacada anteriormente, faz a solicitação às regionais de saúde. Então, as regionais de saúde é que fazem a solicitação aqui à CAFAB, encaminha os dados também de pacientes atendidos e a gente vai fazer a avaliação. Se tiver tudo em coerência, a gente faz a autorização e o medicamento é enviado via correio. Se não tiver coerente, a gente faz a devolutiva e pede para que a regional ajuste. A regional, estando com o medicamento, ela vai estar disponível para fazer o abastecimento do município, desde que ele também cumpra o mesmo rito, que ele solicite a regional apresentando a planilha de pacientes atendidos. Então, o que a gente reforça de período para essa solicitação da fenoximetilpenicilina? É que os municípios eles devem atender a essa periodicidade para as regionais de saúde, geralmente solicitar até o 25º dia do mês, para que eles possam iniciar o mês subsequente já recebendo o medicamento, né? Porque eles enviam um pedido para a regional vai nos enviar, a gente tem um tempo de processamento. E as regionais, elas enviam para a gente o pedido no 15º dia de cada mês, e a gente vai fazendo a análise desse pedido e a liberação. O ideal é que comece o mês subsequente já com estoque para poder reabastecer os municípios. Então, a gente pede sempre atenção à informação de pacientes acompanhados, a observação quanto à data de nascimento dessa criança, ao completar a idade que ela está fora do protocolo, também o segmento dessa criança, né, que em geral ela vai fazer uso desse medicamento por um longo período, então observar direitinho para que não deixe de enviar a programação da solicitação desse medicamento e, com isso, ocasionar uma ruptura de estoque na unidade, porque faltou a programação. Então, quando eu falo em planilha, eu sei que pode estar, né, um pouco reduzido aí para vocês, mas, assim, é uma planilha simples, embora tenha muitas informações, em si ela é simples, ela vai trazer os dados do município, o nome da criança, os dados, né, de cartão SUS, e a data de nascimento é crucial, além do quantitativo que ela está fazendo utilização, e a data
que foi atendida aquela criança. Então, essa planilha, ela é compilada e a gente faz o envio dessas informações ao Ministério da Saúde também para confirmar, vamos dizer assim, a demanda que o Estado apresenta nos sistemas de programação de medicamento. Então, essa é uma informação essencial para a gente respaldar a programação de medicamentos do Estado. Então, da mesma forma que a gente avalia a programação dos municípios, o Ministério também ele tem um olhar para essa demanda que a gente apresenta o registro desses pacientes. Então, dentro do componente básico, estratégico, dentro da atenção primária à saúde, a informação que eu queria dar destaque para vocês era exatamente essa, era relacionada à fenoximetilpenicilina e sobre como é que os municípios e as regionais podem estar fazendo a solicitação desses medicamentos. Tem mais informações de acesso também no site da CESAB. A gente tem lá no site a parte de medicamentos, e ele traz os protocolos, traz também, né, esse fluxo, ele informado de maneira textual de como a pessoa pode ter acesso a esses medicamentos. Então, eu vou deixar aqui meu contato, é o contato da CAFAB e também é o contato do almoxarifado para aquelas unidades que já fazem contato conosco e querem saber sobre a programação, se tem previsão de retirada ou envio. Também fica aí o contato da Cefarba. E aí eu agradeço mais uma vez a participação aqui e passo a palavra para a Isabelita. E eu acho que aí no final a gente, se eu estiver errada, Deilda, me corrija, acho que no final a gente volta para os questionamentos, correto? Corretíssimo. Eu Bom. aproveito esse intervalo que Isabelita vai assumir agora, né, para a sua apresentação, pedindo, solicitando às pessoas que estão aqui na sala para que fechem suas câmeras e não abram o fone, porque devido ao problema técnico, né, que a gente falou inicialmente, essa integração entre o YouTube e o Teams, que houve agora à tarde, né, essa incompatibilidade, então pedimos que para que haja concentração das nossas convidadas nas suas falas, que não abram a câmera, né, que nos ajudem. Não abram câmera, muito menos o áudio, tá bom? Muito obrigada. Eu sei que o pessoal vai colaborar aí, sempre colabora. E agora vamos começar continuar com a Isabelita. Muito obrigada, viu, Fran? Sempre muito assertiva em sua fala. E agora é com você, querida, Isabelita. Já está no segundo slide. Quer voltar para o primeiro? E o áudio está fechado também, viu? Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Bem-vinda e obrigada, viu? Tá no slide inicial? Não, não, na capa não. Está em legislação. Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação. Fique à vontade. Enquanto isso, eu estou admitindo o pessoal aqui. Mais uma vez solicitando que fechem câmera e não habilitem seus áudios, né? E agora? Agora está do início, fique à vontade. Boa tarde, gente. Agradecer aqui a Rafael, né? Eu não vou ser tão sucinta como Franciane, porque essas oportunidades assim são oportunidades preciosas, né? Eu não tenho contato direto com vocês, que é do município, então eu preciso que vocês sejam meus multiplicadores. Então eu trago um pouco mais de informações para vocês, não só sobre o protocolo, mas um pouco antes de chegar ao protocolo, para vocês entenderem o que é o componente e como se processa o componente especializado. Né? Meu nome é Isabelita Nonato, eu sou farmacêutica de formação, sou estatutária, né? Já trabalho há algum tempo aqui na Secretaria de Saúde, sempre trabalhei na assistência farmacêutica, né? Trabalhei em outras, mas assim, grande parte da minha vida foi relacionada à assistência farmacêutica.
Já fui coordenadora da ação judicial e agora eu estou nessa empreitada aqui com um componente especializado, né? Eu estou há 1 ano, né, como coordenadora, e estou aqui para aprender e ajudar aqui nesse processo de construção do SUS, né? Então, vamos lá. O que é o componente? Para quem não conhece, Fran já falou aqui, explicou que a assistência farmacêutica ela é composta por componentes, e um dos componentes é o componente especializado da assistência farmacêutica. O componente, na verdade, gente, ele foi criado justamente para abraçar, né, uma lacuna que existia no Sistema Único de Saúde, para aquelas doenças que cronificavam e não tinha prevalência de atendimento desses pacientes. E também para doenças que eram antigamente negligenciadas, que eram doenças raras, né? Então, o componente ele vai abraçar dentro do SUS essas patologias, essas doenças, e atender de forma completa o paciente. Por isso que ela é uma estratégia de acesso ao medicamento no SUS, em que visa a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso. E isso em nível ambulatorial. Aquele paciente ele será tratado antecipadamente para que o paciente ele não vá ascender, né, na parte hospitalar, né, que é o que a gente não quer. A gente precisa ter o cuidado, né, desde o início, na atenção básica, né, e agravando essa patologia, a gente tem prevalência de atendimento, que é o atendimento especializado. Por isso que é o atendimento ambulatorial. O paciente agravou, ele agora está tendo atendimento hospitalar, quando ele voltar, né, sair da fase, que é a fase mais grave, ele volta para fazer atendimento. Esse atendimento é feito ou na atenção básica ou no nível especializado com o componente especializado. E tudo isso é definido em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou seja, tudo dentro do componente ele é pautado dentro do PCDT. Então, para cada diagnóstico, para cada patologia relacionada a uma determinada doença, o Ministério da Saúde preconizou um protocolo clínico no qual existem informações para norteamento da conduta terapêutica daquele paciente. Então, dentro do protocolo, a gente tem aquelas informações relevantes, desde critério de inclusão, critério de exclusão, tratamento, quem são os medicamentos, né? Quais são as observações necessárias, se existe alguma indicação clínica especial, se existe a necessidade de um especialista, qual é a dose mais adequada. Então, tudo isso baseado no critério científico, né? Claro, baseado em evidências, e tendo sempre a questão relacionada a custo, efetividade, e também a questão do que é mais adequado dentro do atendimento do SUS. O componente, gente, ele é pautado também através da portaria de consolidação número 2, onde ele traz todas as suas informações, todas as suas diretrizes, o protocolo que eu já falei aqui, e a portaria, que é a portaria de financiamento, que é a portaria número 13, né? Porque o programa, o procedimento relacionado ao programa, ele é um procedimento passivo de faturamento. Então, eu preciso ter regras relacionadas à questão financeira para que o meu componente ele possa ter uma retroalimentação. Essa retroalimentação é feita a partir do faturamento desses medicamentos. Então, um ponto importante que a gente precisa entender aqui, né? O medicamento que ele é recém-incorporado, né, existe a prevalência dentro do SUS para atendimento, mas antes dele chegar até a dispensação no paciente, ele precisa percorrer um longo caminho, né? Então, dentro da solicitação, a gente tem que lembrar da questão da Conitec, né? A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, e ela é responsável por fazer exclusão, inclusão ou até mesmo a atualização de uma tecnologia no SUS. E, além da Conitec, ela também é responsável da inclusão do medicamento, exclusão ou atualização, ela também é responsável pela produção de protocolos. Então, um medicamento, ele que tem a recomendação de incorporação,
a Conitec também será responsável pela execução do protocolo clínico. Depois disso, a gente tem uma sequência de etapas que o medicamento ele pode ocorrer. Depois da consulta pública que ela é feita pela Conitec para incorporação desse medicamento, e o medicamento aprovado para que ele seja realizado para atendimento, então, o próximo passo é o financiamento. Só um minutinho, gente. O financiamento do medicamento. Esse financiamento, ele precisa passar antecipadamente por uma comissão. Essa comissão, ela avalia quem vai ser o responsável pelo financiamento desse medicamento no SUS. E, a partir daí, o próximo passo seria o quê? Seria a inclusão desse procedimento na tabela SIGTAP, junto com o protocolo, para que esse medicamento ele seja realmente disponibilizado no SUS. Esse desenho ele mostra muito o que é o CEAF. O CEAF, na verdade, nada mais é do que a junção dessas três particularidades, que é a Conitec, a SIGTAP e o PCDT. Então, a Conitec ela vai fazer a inclusão, a incorporação, a exclusão, a atualização e também o protocolo. Né? A gente tem a emissão do protocolo para determinar quem vai ser atendido e quem não pode ser atendido dentro do componente, e depois a gente tem a inclusão do procedimento na SIGTAP. Tendo todos esses três elementos, a gente tem o componente especializado. Caso falte algum desses elementos, gente, não é possível o atendimento dentro do componente especializado. Então, muitas vezes a gente ouve no noticiário que o medicamento foi incorporado ao SUS, mas isso é só uma etapa. Existe a etapa de confecção de protocolo, existe a etapa de reuniões sobre o financiamento, que eu já falei aqui, né, informando se o medicamento, quem vai financiar, e, por último, a inclusão desse medicamento na SIGTAP. Sem essas três informações, o medicamento ele não está completo para disponibilidade do paciente no SUS. Então, houve a incorporação, mas não houve a deliberação de quem vai financiar, a inclusão no protocolo e a inclusão do procedimento, não existe paciente atendido dentro do componente especializado. Nessa estrutura, a gente entende como é a organização dos medicamentos dentro do componente especializado. Nós temos 3 grupos de medicamentos, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Como o medicamento do componente é um medicamento que ele é integral, ele tem a garantia da integralidade, então ele vai atender o paciente na sua completude, desde a atenção básica até a atenção especializada. Então, existe previsão dentro do protocolo do atendimento nessas esferas, né, de atendimento. Então, a gente tem aí o grupo 1. O grupo 1, ele está dentro do componente especializado, que é aquele grupo que é financiado pelo Ministério da Saúde. O grupo 1, gente, ele pode ser dividido em grupo 1A e grupo 1B. O grupo 1A é aquele que tem financiamento total pelo Ministério da Saúde e distribuição também total pelo Ministério da Saúde. Então, é um medicamento que, no caso da anemia falciforme, eu não tenho nenhum medicamento para este segmento. No caso do grupo 1B, é onde está a hidroxiureia. O financiamento é pelo Ministério da Saúde, mas a aquisição é feita pelos estados. Então, eu preciso, né, ter aquela pactuação em relação a registro de preço, a questão do financiamento antecipado, porque o Ministério da Saúde ele não manda o medicamento, ele não manda o recurso antecipadamente. A gente precisa adquirir o recurso, fazer o atendimento do paciente, posteriormente a gente precisa comprovar esse recurso e só depois o Ministério da Saúde ele envia, né, ele faz o repasse desse recurso que foi financiado. Por isso é importante a questão do faturamento desse medicamento. No grupo 2, a gente tem um financiamento pelo Estado, e completamente pelo Estado, e aquisição também feita pelo Estado. O Estado ele mantém esse recurso,
e ele vai fazer a aquisição e a distribuição desse medicamento. E no grupo 3, a gente tem o financiamento, que é da atenção básica, que o Fran já explicou aqui, que é tripartite, né? A gente tem recurso do município, recurso do Estado e recurso da União. Nas etapas de execução obrigatórias do CEAF, a gente tem algumas etapas a seguir até que esse paciente ele tenha acesso completo ao componente especializado. Então, a primeira etapa do paciente, ele perpassa ali pela solicitação. É onde ele vai, né, entregar a documentação que é exigida, vai numa unidade, que é a unidade que é cadastrada e é designada pelo Estado, para fazer a entrega desse medicamento. Então, esse pleito ele pode ser tanto feito pelo paciente como o seu responsável. Então, muitas pessoas, muitos farmacêuticos da prefeitura já sabem desse fluxo, né? E no interior a gente tem as bases regionais de saúde e os núcleos regionais de saúde como sendo esse portador do Estado para o recolhimento dessa documentação e encaminhamentos devidos em relação ao atendimento desse paciente. Então, o próximo passo é feito pelo tanto o Núcleo Regional de Saúde como a Base Regional de Saúde. Na avaliação, é um outro processo que é posterior à solicitação. É quando essa documentação ela vai ser encaminhada para um responsável avaliador que é designado pelo Estado. Quem é o avaliador? O avaliador, gente, pode ser qualquer profissional de saúde, desde que ele seja designado pelo Estado. Só um minutinho. Seja designado pelo Estado. Então, nesse caso, pode ser qualquer profissional, pode ser um farmacêutico da base regional, pode ser um enfermeiro, pode ser um nutricionista, pode ser um médico, desde que ele seja designado pela coordenação para fazer aquela atividade que está relacionada a cada patologia. Nesse caso aqui, a gente tem um centro de referência EMOBA, que na capital ele é responsável, né, pela avaliação, e a gente também tem os núcleos regionais de saúde, bases regionais de saúde, que também faz a avaliação desses processos. O segundo ponto, depois da avaliação, é o próximo passo, que é a programação desse medicamento. Então, como a hidroxiureia, ele é do componente do grupo 1B, que é de aquisição pelo Estado, então, quem vai fazer a parte da aquisição vai ser a coordenação. Então, a coordenação ela vai fazer de acordo com a demanda existente no mês, né? E a gente vai fazer a solicitação de acordo com o que é disponível relacionado ao processo de compra. Se a gente tiver registro de preço, a gente encaminha para a diretoria administrativa aqui da Safitec para fazer essa aquisição por RP. Se não houver possibilidade de registro de preço, a gente tem a possibilidade de fazer uma dispensa de licitação. Geralmente, por ser um medicamento de uso contínuo, de compra contínua, a gente tem registro de preço. Então, a compra, quando tem registro de preço, é uma compra mais facilitada. A gente tem uma disponibilidade do medicamento mais rápido e o atendimento do paciente ele é mais célere no sentido de que a gente tem a disponibilidade de estar comprando mensalmente, estar recebendo esse medicamento para a gente poder fazer o ressuprimento desse estoque. Então, o atendimento ela é mais célere, em detrimento do medicamento do grupo 1A, que eu preciso mandar para o Ministério da Saúde uma programação. O Ministério da Saúde ele vai fazer a avaliação daquela programação que a gente encaminha. Posteriormente, é que ele envia o medicamento. Isso pode, às vezes, demorar 2 ou 3 meses. Então, é importante que, para a anemia falciforme, esses medicamentos estejam sob a tutela do Estado para poder fazer esse processo de aquisição. No caso da dispensação, é um ato contínuo do profissional farmacêutico. Então, quando o paciente do componente especializado, ela já fez a solicitação, ele já avaliou, já foi autorizado dentro do sistema, que é o nosso sistema AFCESAB, que é um sistema da assistência farmacêutica, o paciente ele vai ser orientado, né, do processo de dispensação, e ele vai nessa unidade para saber a orientação do profissional farmacêutico e também da sua renovação desse medicamento, porque o componente especializado, a partir do momento que ele tem acesso inicial, não significa que ele tem
permanência contínua dentro do programa. Ele precisa renovar esse acesso para que ele possa ter a continuidade do seu tratamento. Por isso é importante que o paciente ou o seu responsável, ele seja orientado pelo profissional farmacêutico na exigência de quais exames é necessário para fazer esse atendimento. E um dos documentos que é essencial, prioritário dentro do componente especializado, é o laudo de medicamento excepcional, que é o LME. Essas aqui são as etapas relacionadas. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Sim, pedimos que desabilite. Eu estou tentando aqui, viu? Tá, desabilita. Okay. Pode continuar, querida, por gentileza. Então, relacionado a essas etapas, a gente tem um produto final, que é o faturamento. Então, gente, não adianta a gente permitir o acesso sem ter o outro lado relacionado à questão administrativa. A questão administrativa é o quê? Também é a parte documental. E isso é importante, porque é ela que vai fazer a retroalimentação do nosso medicamento. Eu falei inicialmente que o medicamento do grupo 1B, o Estado ele só recebe o repasse depois que ele comprova o atendimento do paciente. Então, se eu não consigo comprovar o atendimento desse paciente, eu não tenho ressarcimento. Isso significa que o Estado ele vai ter que fazer fazer o repasse desse recurso. E esse repasse do recurso, muitas vezes, ele é proveniente de outras demandas que não necessariamente a questão de medicamento, porque não existe repasse de recurso para algo que já está previsto dentro do SUS. Né? Então, é importante que a gente tenha essa dimensão da necessidade da gente fazer o acompanhamento tanto da parte administrativa, que é relacionada à documentação, a parte documental, como também a parte técnica, que é a parte do atendimento desse paciente. Só para a gente ter um panorama, para a gente ter um entendimento em relação aos medicamentos que são distribuídos aqui no componente especializado, eu trouxe para vocês um histórico do que foi distribuído em relação ao investimento. Então, aqui eu tenho, no ano de 2022, hidroxiureia, a quantidade distribuída de cápsulas foi em torno de 1.124.710 comprimidos, né, com cápsulas. E o valor total de investimento foi R$ 1.624.946,17. No caso de 2023, né, a quantidade distribuída foi em torno de 1.184.000 cápsulas. E isso resultou no investimento de 1.760.000, mais ou menos. Em 2024, eu peguei o resultado desse primeiro trimestre, a gente distribuiu até agora 348.800 comprimidos, cápsula, e o valor total foi de 559.000, né, em torno de 600.000, né, mais ou menos. Só para a gente ter uma ideia do que está sendo distribuído hoje no componente especializado para os pacientes de doença falciforme. A SIGTAP, que eu falei a vocês, lembra do bloco da assistência, lembra do bloco relacionado ao CEAF, que é o protocolo, Conitec e SIGTAP. Então, por exemplo, eu preciso ter o procedimento habilitado na SIGTAP para que eu possa faturar esse medicamento. Então, vocês devem estar sabendo que houve uma atualização da portaria, né, do protocolo clínico para a doença falciforme. E houve a inclusão de outras apresentações de medicamento e a inclusão de um novo medicamento, que eu vou falar um pouco mais tarde. E para que eu possa fazer a disponibilização desse medicamento, isso foi publicado no mês de fevereiro. Nós estamos em abril e até o momento eu não recebi, né? A gente não tem ainda disponível uma atualização do protocolo e a gente ainda não tem disponível na SIGTAP o procedimento. Sem a habilitação do procedimento, eu não tenho como fazer essa dispensação. Então, a gente ainda está no protocolo antigo. Então, a gente ainda continua fazendo a dispensação enquanto não houver autorização da SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento de Tabelas e Procedimentos. É aqui que informa qual é o código do medicamento e os parâmetros
para faturamento desses medicamentos. Então, eu preciso ter essa informação oficial para que eu possa disponibilizar o medicamento ao meu paciente no SUS. Outra fonte de informação que vocês precisam entender é o nosso site CESAB. Para quem não conhece, né, é importante que vocês tenham conhecimento, porque não é só informação do componente especializado. A gente também tem informações a respeito do Simbahia, que é o Centro de Informação de Medicamento, da CAFAB, né? E outras informações também de outras áreas. Então, no site da CESAB, a gente pode ir no Google normal, procurar. Você pode, se for querer informação sobre o componente, a gente pode colocar lá fluxo CESAB, fluxo de atendimento de medicamentos CESAB, que aí você já aparece no nosso. Mas como a gente quer falar das informações anteriores de outros parceiros, então é importante que a gente conheça o caminho inicial. Então, o caminho inicial é o quê? A gente vai procurar o site da CESAB. Quando abrir na página inicial, a gente vai procurar acesso a medicamentos. E aí a gente vai fazer o caminho feliz para a gente poder encontrar a informação que a gente precisa. Então, a gente vai em acesso a medicamento. Depois que a gente for em acesso a medicamento, vai abrir uma outra aba. O que é que você vai procurar? O que são e como receber. Aí você vai procurar fluxo de atendimentos por patologia. E depois vai procurar medicamento especializado, porque lá vai ter medicamentos estratégicos, medicamento da atenção básica, e depois a gente vai procurar e vai aparecer essa página, que aí a gente vai ter como consultar. Como é que a gente pode consultar? A gente pode consultar de duas formas, ou através da patologia, que é a doença. Então, se eu for procurar sobre os pacientes, sobre informação a respeito do tratamento de paciente falcêmico, eu vou colocar doença falciforme. Se eu quiser saber sobre o medicamento, existe uma outra, né? Como é que eu vou dizer? Outro recurso de procura que você pode colocar sobre medicamento. Vai aparecer todos os medicamentos que nós temos disponível. Não só para a falciforme, mas também para outros medicamentos que compõem o elenco do componente especializado. Então, a partir daí, a gente tem um próximo passo, que é o quê? A gente vai entrar propriamente no fluxo de atendimento. Tá? Então, doença falciforme, né? A gente está agora vendo o fluxo interno, quando a gente abre o site, e o que a gente encontra, né, nas informações do fluxo de atendimento? A gente vai encontrar tudo que é necessário para a informação ao paciente, para que o paciente possa se orientar dentro da rede e como ele pode conseguir o medicamento para o componente especializado. Então, a gente tem um fluxo, nesse fluxo a gente tem informações a respeito de qual medicamento, né, qual a patologia, quais são os documentos necessários para o atendimento, quais são os exames de abertura desse medicamento, tudo que é necessário, com data, né, de validade desses exames. A gente também tem informações de exames para monitoramento, né? Porque, assim, como componente especializado, ela é uma estratégia de acesso e de atendimento desses pacientes, para que esses pacientes não agravem e ele passe para um nível hospitalar, a gente precisa estar monitorando esses pacientes. Então, esse paciente ele não vai receber o medicamento e ele vai ficar solto na rede. Ele vai ser acompanhado. Então, o farmacêutico que está ali dispensando aquele medicamento, na próxima renovação, ele vai solicitar os medicamentos que estão previstos no protocolo para acesso desses pacientes. Então, é necessário que o farmacêutico oriente o paciente também tenha conhecimento de que na próxima renovação, o que é que ele precisa levar e o tempo que ele precisa levar. E quais são esses documentos, que são documentos oficiais para a renovação, que no caso seria LME, receita, relatório médico e o exame que é determinado pelo protocolo. Nós temos aí, gente, um exemplo do laudo de solicitação de medicamento para que a gente possa entender o que é o LME.
né? Muitos de vocês já conhecem, mas tem alguns profissionais que ainda não conhecem o LME. Então, o LME, sem ele, nada existe. Então, é o primeiro documento que é necessário para que esse paciente ele adentre pelo componente especializado. Então, a gente tem as informações que são necessárias para o preenchimento desse documento. Por isso que eu trouxe essa etapa inicial, porque essa etapa ela é importante, porque sem essa documentação, o paciente ele vai ser barrado, ele não vai ter acesso ao que ele precisa, que é um medicamento para a sua cura. Né? Ou sua cura, no caso da doença falciforme, vai ser o quê? Não vai ser cura, vai ser o monitoramento e o atendimento da sua patologia para melhorar, né, a sua condição de vida. Aí, no caso, a gente tem cada campo e a necessidade de preenchimento. Todos os campos que estão em asterisco são campos obrigatórios. Então, lembra que a gente falou do faturamento? Eu preciso comprovar o faturamento. E eu comprovo através do quê? Da LME. Então, preciso desse comprovante, que seria mais ou menos como uma nota fiscal. E essa nota fiscal ela precisa ser preenchida. E ela precisa ser completamente preenchida. Então, eu preciso que os campos sejam preenchidos. Eu tenho um campo do CENES, que é o campo do CENES. Toda unidade de saúde, todo profissional de saúde, ele precisa estar habilitado no CENES. Então, para existir, para atividade na área de saúde, ele precisa ter esse número, que é o número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, quando o paciente ele leva a LME para dar acesso no nosso sistema, que é o nosso sistema de informação, a gente vai cadastrar o paciente, a gente cadastra o médico e a gente também cadastra a unidade. Se não houver, se o número que está ali informando da LME, ele não está ativo no CENES, ele não tem aquela habilitação, o paciente ele vai voltar. Por isso que é importante a gente estar orientando o paciente, o prescritor, né, a clínica que está emitindo esse documento, que ela precisa estar habilitada ao CENES para atendimento. O próximo passo é o nome da mãe, que é importante, né? Porque a gente tem paciente, a gente tem homônimo, então a gente precisa identificar qual é o nome da mãe, o nome do paciente. Outro ponto importante é peso e altura. Muitos medicamentos a gente precisa ter o peso para a gente poder fazer o cálculo da dose que o paciente necessita. Sem essa informação, também o paciente não pode ter acesso. A gente também tem informações de medicamento e também da quantidade de medicamento. Essa quantidade ela precisa estar de acordo com a forma farmacêutica que o médico vai prescrever. Então, se for cápsula, 30 a quantidade. Se for frasco, 1, 2, 3 frascos. Então, vai ser de acordo com a forma farmacêutica que aquele medicamento é apresentado. Nós temos o CID-10, porque todo paciente do componente, dentro do protocolo, ele tem um CID que identifica a doença do paciente. Então, dentro do componente, eu preciso ter um CID elencado para que eu possa informar e designar se aquele CID daquele paciente que foi prescrito, ele está incluso ou não no protocolo. Então, a gente tem identificação. E, geralmente, o CID ele é composto por uma letra e 3 números. Né? A gente tem aqui a descrição, né, da doença e a gente também tem um pouco da anamnese do paciente. Um relatório sucinto sobre a anamnese. E a gente também tem informação de se o paciente ele tem, ele pode, ele está facultado para responder as questões relativas à sua doença, ou se ele é menor ou privado de liberdade, que aí a lei não permite que ele seja responsável. Né? Aquela previsão legal do que seria responsável legal. Esse campo, gente, do campo 1 ao campo 17 é o campo específico do prescritor. Então, é o prescritor que vai ter que fazer essa inclusão e essa solicitação, prescrever, no caso, no LME. E aí, o que foi que a gente fez? A gente tinha muita dificuldade nesse preenchimento. Muitas vezes vinham em branco, outras vezes vinha metade preenchido de manual, metade preenchida eletrônica. Então, para que não tivesse nenhum problema mais
em relação a esse documento, a gente emitiu uma nota técnica informando como é que deveria ser feito o preenchimento desse documento. Hoje em dia, a gente permite 3 tipos de preenchimento: o preenchimento manual, o preenchimento híbrido, que é a forma manual e eletrônica, e o preenchimento eletrônico. A única coisa que a gente solicita é que cada campo ele seja preenchido de uma única forma. Então, o campo medicamento, se ele começar manual, ele vai ter que terminar manual. Se o campo for preenchido eletronicamente, ele vai ter que finalizar eletronicamente. Se ele passou para outro campo, quantidade solicitada, ele quiser preencher de forma manual, não tem problema. O importante é que ele não mescle em relação aos campos. Então, cada campo ele deve ser preenchido de uma única forma. Então, aquelas unidades que já emitem LME com o nome do medicamento, mas que precisa deixar o campo de quantidade solicitada em branco, porque o médico ele vai prescrever de acordo com a individualidade de cada paciente, ele pode preencher manualmente. Então, não tem mais aquele problema de misturar. A gente agora tornou oficial o que antigamente era oficioso, né? Esse campo aí é o campo 13 é o campo 17, que é o campo do médico, no qual ele deve colocar o cartão nacional de saúde, ele vai colocar a data de solicitação e também a assinatura e o carimbo do médico. Lembre, existe a nova regra agora, que é a regra de assinatura digital. Então, a gente tem todas as regras, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, pelo ORG-BR. Então, a gente tem o médico, ele pode fazer assinatura e a gente, como profissional, precisa validar aquela assinatura, que é algo que já é do nosso, no nosso laboral. Então, o farmacêutico, ele precisa estar antenado em relação a isso. Não cabe mais ao profissional farmacêutico não ter conhecimento sobre a questão do prontuário eletrônico, sobre preenchimento eletrônico, porque isso é o nosso dia a dia, isso é a nossa realidade. Esse campo é o campo relacionado, que pode ser por qualquer pessoa, é o campo 18, é o campo 23 da LME. Eu quis trazer tudo detalhado para vocês entenderem. Então, campo 1, 17 é o campo do médico. O campo 18 é o campo 23, pode ser qualquer pessoa. Até o próprio profissional que está ali na bancada, se vier, ele pode solicitar a informação do paciente, fazer esse preenchimento, não tem problema nenhum. Então, esse campo, gente, também tem que ser preenchido. Tem o nome do... Quem foi que fez quem preencheu, se foi o paciente, se foi a mãe do paciente, o responsável, ou o médico solicitante, ou outra pessoa. Colocar o número do CPF. Essa parte aqui é extremamente importante. Hoje em dia, a gente não pode mais esquecer de incluir raça-cor. É uma determinação do Ministério da Saúde, e se a gente não inclui, glosa. Então, o Ministério da Saúde agora está sendo bem rigoroso em relação a essa informação. Então, é necessário que a gente inclua essa informação para que a gente não glose os medicamentos. Esse aí é o nosso fluxo de atendimento, depois de tudo isso que vocês viram, como é o nosso caminho feliz até a chegada do medicamento. Então, o paciente ele vai comparecer a uma unidade, e onde está essa unidade? No fluxo do site da CESAB. A gente vem dizendo. No caso de anemia falciforme, a gente tem na capital Hemoba, que pode dar, o paciente pode, na unidade Hemoba, dar fazer a solicitação, a entrega desses documentos, ou ele pode também comparecer às bases regionais de saúde ou os núcleos regionais de saúde no interior. Cada um de acordo com próximo da sua região para poder dar entrada. O que é que ele precisa? Ele precisa da cópia nacional de saúde, que é o CNS, o LME, né, a prescrição médica, o documento de identidade e os documentos exigidos no PCDT. Esses documentos foram aqueles que eu falei sobre, que está no fluxo que eu já informei aqui. Cadastro. O farmacêutico ele vai lançar no nosso sistema, que é a FCESAB. Depois que lançou, ele vai encaminhar para avaliação desse processo. Avaliou, a gente tem 3 caminhos a seguir. O avaliador ele pode indeferir o processo, porque o paciente não atende ao protocolo. Ele pode devolver o processo, porque não tinha todas as informações necessárias à validação daquele processo. Ou ele pode deferir o processo, porque o paciente atendia todas as exigências do protocolo.
Se deferir, o paciente será programado, no caso, a demanda do paciente será programada, e depois o que é que acontece? O medicamento ele vai ser adquirido, e aí, havendo possibilidade, se a gente já tiver no nosso estoque medicamento disponível, o paciente ele será atendido de forma imediata. Então, se a unidade de saúde ela já possui um estoque de medicamento, havendo possibilidade de atendimento imediato, a gente vai fazer esse atendimento sem problema nenhum. O que é que vai acontecer? Aquela demanda daquele paciente, ele vai ser encaminhado no próximo processo de aquisição para a gente fazer o ressuprimento de estoque e manter esse paciente em atendimento. Lembrando que o paciente, depois de 6 meses, ele precisa fazer a renovação desse atendimento, né? Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer uma autorização, caso a unidade não tenha o medicamento, vai haver um pedido no nosso sistema de atendimento SIGAF, que Fran já falou aqui. A Cefarba, que é a nossa central de faturamento, vai fazer o faturamento desse medicamento, o medicamento vai chegar até a unidade onde vai ocorrer a dispensação. Então, essa foi a etapa, gente, toda a etapa relacionada à parte administrativa do componente. E agora a gente vai chegar na doença falciforme, para a gente poder falar um pouquinho do protocolo, né? Então, vamos lá. A doença falciforme, gente, ela é uma condição genética autossômica recessiva resultante de defeitos na estrutura da hemoglobina, então associados ou não ao defeito da sua síntese. Então, o paciente que ele tem anemia falciforme, ela é decorrente justamente dessa condição genética e também hereditária. Então, existe uma mutação na hemoglobina, tanto na sua síntese como na sua estrutura, tanto na parte sintética, da síntese da produção da hemoglobina, como na parte da sua estrutura. E aí acontece o que a gente chama de hemoglobinopatias, que elas são caracterizadas justamente por, em povos africanos, que é a hemoglobina e na sua forma estrutural, ou também através das talassemias, que ocorrem através da síntese da hemoglobina. No caso dos povos africanos, a gente conhece como anemia falciforme. E no caso da talassemia, a gente chama daquela anemia do Mediterrâneo. É muito conhecido como anemia do Mediterrâneo. Mas, assim, todas causam doenças, né? E são doenças que têm muita letalidade e que provocam uma série de mortalidade nos pacientes, de diversos tipos, infecções recorrentes. Então, o paciente ele tem uma vida muito sacrificada em relação ao seu atendimento, à sua prevalência. Então, apesar dessa predileção, né, étnica, a doença falciforme ela não está presente em todos os continentes, como consequência das migrações populacionais. Então, hoje ela está difundida no mundo inteiro, né? A gente, aqui no Brasil, 4% da população tem, né, do estudo, isso é do protocolo, ter doença falciforme, né? E desses 4%, em torno de 50 a 60 mil tem a anemia falciforme, que é justamente a parte, né, da anemia, da doença que causa mais malefícios ao paciente. No Brasil, a gente tem também na região norte e nordeste, com mais concentrações de pacientes que tenham essa condição, né? A gente tem aí as mutações que são herdadas dos pais. Como são hereditárias, geralmente o pai ou a mãe, eles podem ter esses traços falcêmicos e o filho herdar. E aí, a partir do momento que ele tem esse estado homozigótico, que é o SS, ele vai ter a anemia falciforme. Ele também pode ter outras condições, outras mutações, que pode ter, né, causando outras doenças, não necessariamente anemia falciforme, que é considerado doença falciforme. Aí, no caso, o paciente ele pode ter uma herança hemoglobina HbS, ou ele pode ter uma composição na sua estrutura com defeito, que pode ser caracterizado pela mutação HB, SC, SD, FE, F, que a gente chama de C, D e E, ou aquela beta-talissemia, que é também muito rara.
né? Então, qualquer uma dessas mutações genéticas vai provocar uma série de condições clínicas e que dificulta o processo, né, do paciente, de cura do paciente, né? Porque a gente tem a cura quando o paciente ele faz o transplante, né? O paciente de doença falciforme, ele pode ter a cura, mas a cura ela só pode ser realizada a partir do transplante de medula, que é um processo muito arriscado e que tem alta taxa de letalidade. Então, muitos médicos não fazem essa opção, e a opção mais convencional é o tratamento medicamentoso desse paciente, para que ele possa ter o controle das suas condições clínicas. A classificação, como eu disse a vocês, o protocolo, ele traz quem são os pacientes que podem ter acesso a esse medicamento. Posteriormente, a gente vai ver que vai mudar algumas coisas em relação ao tratamento de anemia falciforme. Antigamente, a gente só tratava paciente que tinha sinais e sintomas da doença, né? Tinha dor, tinha uma série de internações. Então, o paciente assintomático, ele não era tratado. E hoje, na nova portaria, vai haver uma mudança em relação a isso. Então, o paciente ele vai ser tratado independente se ele tem ou não sintomas. Isso foi uma grande mudança com essa nova atualização do PCDT. Então, aqui a gente tem 3 CIDs contemplados, que é o CID. Lembra que eu falei? É uma letra e 3 números, geralmente. Então, para anemia falciforme, eu tenho D57.0, que é anemia falciforme com crise, D57.1, que é anemia falciforme sem crise, e D57.2, que é o transtorno falciforme heterozigoto duplos. Existe uma nota no protocolo que ele fala que a talassemia beta ou outras talassemias inclui-se nos transtornos heterozigóticos duplos, né? E isso é uma observação justamente para a inclusão desse paciente. E o diagnóstico, como esse diagnóstico é feito? Né? Geralmente, o paciente ele é identificado na triagem neonatal, né? Ele é feito tanto por eletroforese, por focalização isoelétrica ou cromatografia líquida de alta resolução. Se existe uma dúvida em relação ao diagnóstico, a gente usa como como é que eu vou dizer? Para a gente fazer uma contra-referência ao que foi posto, a gente coloca o outro exame. Então, se o paciente fez a eletroforese, o paciente vai fazer a cromatografia. Se ele fez a cromatografia, ele vai fazer a eletroforese. Então, para isso, o paciente ele pode ser triado tanto no teste do pezinho, caso o paciente não tenha feito, né, que é uma coisa muito rara, e de repente não teve, e o paciente desenvolveu durante a idade adulta, ele começou a apresentar sinais e sintomas, ele pode fazer depois um exame de sangue e fazer a eletroforese, que também pode ser detectado para poder fazer o diagnóstico e também ter o atendimento seu contemplado para o componente especializado. Quais são os critérios de inclusão? Isso que é importante, gente, nessa portaria que está vigente, que é a portaria número 5 de 2018, quais são os critérios de inclusão? Então, o paciente será incluído no componente se ele tiver todos esses critérios. Se ele tiver um, ele não vai ser incluído. Se ele tiver 2, também não. Ele precisa ter todos para que ele seja habilitado a ter seu atendimento dentro do componente. Então, quais são esses critérios? Primeiro, eletroforese, ter o diagnóstico confirmado pela eletroforese. Então, primeiro passo. Segundo, idade igual ou maior que 2 anos. Então, o paciente, ele prevê o tratamento para esses pacientes com idade igual ou maior que 2 anos. Calma, a gente tem um caso especial sobre isso. Pacientes abaixo de 2 anos que apresentarem sintomatologia, né? E o médico entender que é benefício para ele fazer o uso da hidroxiureia, que é um medicamento, né, que tem um potencial carcinogênico alto, teratogênico, então que tem uma série de condições, né, em relação ao seu uso.
quem vai fazer essa avaliação vai ser o prescritor em relação ao benefício esperado àquele paciente. Então, o protocolo ele deixa habilitados pacientes maiores de 2 anos, mas ele coloca como caso especial se o paciente ele tiver uma condição de vida muito sacrificada e que aí a única opção é o tratamento do medicamento, que vai ser um benefício em relação ao risco desse uso desse medicamento. Possibilidade de comparecer às reavaliações periódicas, justamente porque como se trata o uso do medicamento, a hidroxiureia, no caso a hidroxiureia ou qualquer outro medicamento, o paciente ele vai precisar ser monitorado. Então, o paciente, a gente vai ter que ver sua condição renal, vai ver suas condições sanguíneas, de todas as discrasias sanguíneas, para verificar se o paciente ele não está piorando a sua condição, para ver se realmente o tratamento ele está sendo eficaz ou não. Então, é necessário que haja um acompanhamento desse paciente. E é o que é a previsão do próprio protocolo. O protocolo relacionado ao componente especializado é que esse paciente ele seja acompanhado, ele seja monitorado para que ele volte e seja habilitado novamente. O beta-HCG, porque é um medicamento teratogênico, então, se uma paciente em idade fértil estiver fazendo uso desse medicamento, ela precisa levar o beta-HCG para poder fazer esse acompanhamento em relação ao uso desse medicamento. Ter apresentado pelo menos uma das complicações abaixo nos últimos 12 meses. Como é um paciente que tem sempre recorrente a questão de infecções, é aquele paciente que sempre vai estar hospitalizado. Então, por isso que é importante essa informação aqui. Ele traz 3 ou mais episódios de crise vasoclusivas, ou seja, como ele tem a questão da hemólise, ele causa também esse impedimento, né, como se fosse há um acúmulo de hemoglobina, né, no vaso, e aí há uma oclusão desse vaso, e aí provoca no paciente justamente dores insuportáveis. Então, é importante que o paciente ele tenha essa informação para que ele possa fazer o uso do medicamento que vai evitar justamente ter essa condição. 2 episódios de síndrome de torácica aguda, definida como dor aguda, como infiltração pulmonar, febre de 37,5 ou superior, taquipenia, sibilos pulmonares ou tosse. Um episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente. Para quem não sabe, priapismo é aquele ereção involuntária. O paciente ainda tem essa condição, que é uma condição social muito difícil, porque às vezes ele não espera e ele tem uma ereção, uma ejaculação, justamente por condição da própria anemia, da doença falciforme. Necrose isquêmica óssea, retinopatia proliferativa, quaisquer outras situações que haja comprovação de lesão crônica de órgão, no caso da insuficiência renal, para que o paciente ele depois não tenha problema e aí ele vá ficar na fila de um transplante, proteinúria de 24 horas maior ou igual, anemia grave persistente, desidrogenase lática, em 2 vezes do limite superior nas crianças ou adolescentes e acima de 3 vezes do limite superior no adulto. Alterações do ecodoppler transcraniano, de acima de 160 até 200 centímetros, retinopatia proliferativa e qualquer outras situações que haja comprovação de lesão crônica. Então, vocês identificam que no protocolo ele traz a questão da clínica do paciente. Então, para fazer o uso do medicamento, ele sempre coloca a condição clínica do paciente. Se o paciente está tendo algum risco clínico da piora do seu estado de doença. Então, isso é importante para que o tratamento ele seja recomendado para esse paciente nesse protocolo de 2018. Quais são os casos especiais? Foi aquilo que eu falei a vocês. Criança menor que 2 anos de idade, a partir dos 9 meses, e devido a efeitos teratogênicos e carcinogênicos, o tratamento deve ser criteriosamente analisado. Então, é importante aquilo que eu falei.
Então, quem vai fazer essa avaliação é justamente o médico de acompanhamento desse paciente, que vai verificar, porque a questão de toxicidade do medicamento, se vai ser um benefício ou não ao paciente. Como é um medicamento que ele é carcinogênico, então é importante que tenha-se cuidado, porque o paciente ele pode usar durante muito tempo da sua vida. Dactilite no primeiro ano de vida. Para quem não sabe, dactilite são inflamações nas mãos, nos pés e também nas suas punhos, né, nos seus membros, né, de articulações. E essa geralmente ela é dolorosa e avermelhada. Então, em caso de criança, é muito doloroso para a criança, ele sente muitas dores. Então, isso daí é um indicativo de que possa fazer o uso desse medicamento, né? Concentração de hemoglobina menor que 7 e contagem de leucócitos maiores que 20.000, certo? Nós entramos agora nos fármacos, que são, no carro-chefe, no nosso, é a hidroxiureia. No novo protocolo, gente, a gente vai trazer novas apresentações do medicamento. Hoje, a gente só tem disponível a apresentação de 500 miligramas. Isso era um transtorno muito ruim, né? Era sempre um pedido da associação, dos grupos de paciente falcêmico, a questão da apresentação desse medicamento. Então, para crianças, a gente tinha muita dificuldade no tratamento de crianças, justamente porque só tinha disponível a apresentação de 500 miligramas. Né? Então, quem conhece, quem acompanha paciente de doença falciforme sabe que isso foi um grande empecilho no tratamento desses pacientes. Agora, o Ministério da Saúde ele traz um rubor, uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, porque ele traz mais duas apresentações. Ele traz a apresentação de 1.000 miligramas e ele traz também a apresentação de 100 miligramas, que dá acesso a essas crianças a uma condição melhor no seu tratamento. A gente também tem a questão da fenoximetilpenicilina, que Fran já falou aqui, né? A benzilpenicilina, bezantina, e a gente tem a eritromicina. Não vou me ater porque Franciane já falou. No caso do tratamento, gente, a principal, né? O principal objetivo é que a gente previna as crises e complicações desses pacientes. Então, o paciente, ele pode ter uma qualidade de vida, né? E a gente precisa estar o tempo todo monitorando para evitar que esses pacientes ele piore seu quadro de saúde. Então, aí a gente vai entrar com a penicilina oral, que são os antibióticos, né, a partir do 2º ou 3º mês de idade. Então, com penicilina sintética, no caso, em suspensão, cuja principal característica é a resistência da degradação do ácido gástrico. Então, isso ajuda, melhora o paciente. Se o paciente não responder, como Franciane já informou, o paciente ele vai ter que utilizar justamente os injetáveis para que ele possa ter o seu tratamento. Então, infelizmente, a gente não tem muita opção. Nos tratamentos adjuvantes, gente, a gente tem também o uso do ácido fólico, que são usos contínuos, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e o uso de quelante de ferro. Isso também faz parte de todo o pacote de tratamento desse paciente. Então, o paciente ele faz muito uso de analgésico porque a dor é intensa, né? Então, o paciente ele precisa usar ácido fólico para poder justamente melhorar a sua condição sanguínea, né? O tratamento agora não medicamentoso. No tratamento não medicamentoso, foi o que eu já falei para vocês, que é o tratamento de cura. No tratamento de cura, a gente tem o transplante de células troncos hematopoéticas, né? É a cura do paciente. Mas, porém, né, devido a estudos e muitas vezes aos números que a gente tem, é um tratamento assim, extremamente arriscado. Né? Não tem um desfecho muito positivo, então por isso que muitas vezes é um tratamento que ele é deixado de forma mais assim conservadora em relação
aos tratamentos medicamentosos que a gente tem disponível. O paciente ele pode falecer, e isso não é o prognóstico esperado para a gente, né? A gente quer, na verdade, que esse paciente ele seja tratado, ele seja acompanhado, mas tendo indicação é o único modo de ter cura da doença falciforme, que seria o quê? O transplante de medula óssea. No caso do medicamento da hidroxiureia, até o momento, gente, ele é considerado a terapia mais eficaz. O que é que o medicamento faz? Ele atua na inibição da enzima ribonucleotídeo redutase, podendo prevenir tanto o infarto esplênico quanto as manifestações neurológicas. Então, o paciente ele pode evitar convulsões, paralisia, distúrbio da fala, cegueira transitória e alterações da consciência. Quais são os riscos? Tudo que tem um benefício também pode ter um risco. No caso da hidroxiureia, o risco é também muito alto, né? Ela é uma terapia que apresenta toxicidade hematológica, né? O paciente ele pode ter também esse risco agravado, ele já tem uma condição que causa lesão das suas células, o medicamento também pode causar isso, né? E por isso que a gente precisa da contagem das células sanguíneas. Aí a gente precisa ver essas contagens para saber se o paciente realmente ele está aderindo ao tratamento ou se o tratamento ele não está sendo mais malefício do que benefício. E o potencial também carcinogênico e teratogênico do fármaco. Todas essas informações eu trouxe do protocolo. Eu não quis trazer outras informações porque eu já traria a informação administrativa que já trazia um peso muito grande para a capacitação. Então, é importante que a gente saiba que hoje em dia tem vários estudos que pesquisam justamente a associação entre câncer e o uso da hidroxiureia. No caso do transplante, é o único tratamento curativo e a hidroxiureia ela deve ser suspensa 4 semanas antes do início para transplante, para fazer aquela pega de medula. Então, caso o paciente ele não responder o transplante, a hidroxiureia ela pode ser reintroduzida no tratamento desse paciente. Então, o fármaco aqui é hidroxiureia, fenilpenicilina, benzilpenicilina, benzantina e a eritromicina. Por que eu estou falando disso de novo? Para a gente poder falar do esquema de administração desse medicamento. Então, é importante. Quando a gente vai fazer a avaliação do protocolo, a dose, gente, ela precisa estar igual ao protocolo. Então, se o médico prescrever uma dose diferente ao que está no protocolo, o paciente ele não vai ter acesso ao componente. Então, é importante que vocês entendam isso. Vocês entendem, o medicamento hidroxiureia é disponível, mas ele não é disponível de qualquer forma, ele é disponível na quantidade e na posologia determinada pelo PCDT. O médico ele não tem licença poética para poder prescrever a quantidade que ele quer. Existe uma padronização e essa padronização ela é feita de acordo com os estudos que foram feitos para a elaboração daquele protocolo. Então, na dose de administração, a gente tem o quê? A dose inicial, que pode ser uma dose única de 15 miligramas quilo dia, e a gente também tem a dose máxima de 35 miligramas quilo dia. Lembra da LME? Existe um campo relacionado a peso. Então, esse campo peso é importante porque a gente vai precisar fazer o cálculo para saber qual é a dose do paciente. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar 5 miligramas quilo dia a cada 4 semanas até o paciente atingir sua dose ótima. Ou na ocorrência de toxicidade. Houve a toxicidade, o médico vai identificar que aquela dose ali está a mais para o paciente, então ele pode reduzir aquela dose para encontrar a dose ótima do paciente. Outra coisa importante a gente entender, no protocolo existe a quantidade máxima de cápsulas que são liberadas. Então, prescrição máxima mensal, só pode ser liberado no máximo 217 cápsulas, mas isso está elencado a quantidade máxima de dose que cada paciente permite de acordo com o seu peso. Então, para manipulação
da preparação líquida para a criança, recomenda-se dissolver a cápsula de 500 miligramas em 10 ml de água destilada ou filtrada. Lembra que eu falei da questão do paciente pediátrico em relação ao medicamento de 500? É justamente isso. Obtendo a concentração de 50 miligramas por ml, o que facilita a administração da dose correta por peso. E aí a gente tem a dificuldade do paciente, ele não ser profissional da área de saúde, ele não ter conhecimento da questão da manipulação desse medicamento. E aí a gente, às vezes, o paciente pode estar usando uma dose equivocada. E aí, em vez da gente estar ajudando o paciente, melhorando o seu processo de melhora da sua condição de saúde, ele vai estar tendo o agravante dele não ter acesso à informação correta e à manipulação correta daquele seu tratamento. Hoje em dia, a gente não tem nas farmácias, né, a possibilidade de fazer essa manipulação. A gente não tem estrutura na farmácia para poder fazer isso. Então, muitas vezes, isso é delegado, né, ao parente do paciente ou algum responsável do paciente para que possa fazer essa manipulação, que não tem um conhecimento que um profissional farmacêutico tem. Isso é um grande problema em relação a isso. Então, isso também, essa mudança, essa atualização, veio trazer também essa necessidade de melhora para o atendimento desses pacientes. Na fenoximetilpenicilina, foi o que Fran já falou, são um esquema profilático preconizado desde o diagnóstico até os 5 anos de idade via oral. Então, para essa criança, até 3 anos, a dose é de 125 miligramas, equivalente a 200 mil UI, ou 2,5 ml, a cada 12 horas, né? Crianças de 3 a 5 anos, 250 miligramas, que é equivalente a 400 mil UI, ou 5 ml, a cada 12 horas. Na impossibilidade de uso por via oral, utiliza-se a benzilpenicilina, que é aquela via intramuscular. E aí a gente tem aquele problema que Fran já falou sobre adesão ao tratamento por questões, né, justamente da criança de estar tomando furada, né? É uma condição muito ruim. A própria doença já é uma condição ruim para o paciente, porque ele sente muita dor. E aí ele vai associar também a questão da aplicação intramuscular do medicamento injetável. Então, isso daí traz muito trauma à criança e isso a gente evita, né? A gente tenta evitar para que o paciente não tenha essa possibilidade. Crianças até 25 quilos, 600, pode usar 600 mil UI, e crianças acima de 25 quilos, 1.200.000 UI, via oral, em relação ao medicamento. Tempo de tratamento, gente, o tratamento com hidroxiureia não tem tempo de tratamento. Ele pode ter duração de pelo menos 2 anos e ser mantido enquanto houver resposta clínica. Lembre da questão teratogênica, questão carcinogênica do medicamento. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas duas coisas. Cerca de 25% dos doentes não apresentam resposta satisfatória à hidroxiureia, condição que determina a suspensão do tratamento. Então, não é também esse mar de rosas, né? É um medicamento que tem mais possibilidade de ajuda a esses pacientes, mas, assim, 25% dos pacientes não respondem ao tratamento. No caso da hidroxiureia, deve ser suspensa 4 semanas antes do início do condicionamento para transplante. Foi aquilo que eu te falei, a respeito do uso do paciente que vai fazer o transplante. Ele precisa parar 4 semanas antes e, não havendo a pega da medula, o tratamento ele pode ser recondicionado ao tratamento, pode ser de novo habilitado para o paciente fazer o uso desse medicamento. Quais são os benefícios esperados? Os benefícios esperados, gente, é sempre eliminação ou diminuição do episódio de dor, esse é um dos principais. Aumento da produção de hemoglobina fetal, que melhora a estrutura, né, da hemoglobina. Ela tem aquele aspecto de foice, né? E aí, com a produção da hemoglobina fetal, ela melhora a estrutura
para melhora do transporte de oxigênio, porque o grande problema é que com aquele formato de foice, né, a hemoglobina ela tem dificuldade de prender a molécula de oxigênio e isso dificulta o transporte dessa molécula, o que ocasiona muitas vezes justamente a morbimortalidade desses pacientes. Diminuição dos episódios de síndrome torácica aguda, diminuição do número de hospitalizações, porque vai diminuir o número de infecções, né? Porque como a gente vai comprometer toda a estrutura vascular do paciente e de tecido também, então o paciente ele é acometido com mais infecções e a ideia é que o paciente ele reduza o tempo de hospitalização. Diminuição do número de transfusões sanguíneas, que é algo recorrente no paciente de doença falciforme. Regressão ou estabilização de dano em órgãos ou tecidos, né? Diminuição do risco de infecções, melhora do bem-estar e da qualidade de vida e maior sobrevida desse paciente. Então, a gente sempre está entendendo que o maior benefício é melhorar a qualidade de vida do paciente e, com isso, aumente sua sobrevida. Então, paciente de doença falciforme ainda morre muito, então a gente precisa ter um cuidado maior para esses pacientes. E como é uma doença que é predominantemente, né, em pacientes negros, pardos, então a gente ainda tem a condição socioeconômica que também está atrelada a esses pacientes, né? 37, monitorização. Devem ser realizados os seguintes exames basais, antes do início do uso da hidroxiureia. Isso é importante porque, dentro do componente, depois que o paciente ele tem um primeiro acesso, a gente vai ter um monitoramento desse tratamento. Então, o que é que vai acontecer? Antes do início, a gente pede o hemograma desse paciente para a gente saber a contagem das plaquetas e do reticulócito. A gente também pede eletroforese para confirmação do diagnóstico e sorologias para hepatite B, hepatite C e HIV, né, para ver se o paciente ele não tem outra doença de base, né, que pode estar agravando a condição do paciente. E aqui a gente tem as novas atualizações do tratamento. A gente tem duas portarias, que é a inclusão justamente da hidroxiureia, nas duas apresentações, a de 1.000 miligramas, né, e a de 100, e a gente também tem a inclusão da alfa-poetina no tratamento desses pacientes. Lembrando vocês, vou recapitular, nós não temos ainda esses dois medicamentos, que são esses dois procedimentos habilitados na SIGTAP. Enquanto não houver habilitação do procedimento da SIGTAP, nós ainda não conseguimos fazer o atendimento deste paciente. Então, por isso, a gente ainda não pode realizar o atendimento dos pacientes nessas duas apresentações e também para a alfa-poetina. Quando houver essa mudança, o que é que ocorre? Qual é o procedimento e o fluxo da coordenação? A gente habilita no site essas informações, a gente coloca a alteração, o que tiver que ser alterado. Se a gente tiver um formulário para ser alterado, se a gente tiver um documento para ser alterado, a gente altera e a gente informa os medicamentos, né, que estão habilitados para que tanto o paciente como o profissional de saúde tenham acesso a essa informação. Então, por enquanto, ainda não tem esse procedimento e nem um protocolo atualizado. Enquanto não houver essas duas mudanças, a gente ainda não consegue fazer a dispensação desse medicamento. E trazendo também aqui o que foi que resultou, por que houve essa alteração e por que é tão importante a Conitec ter autorizado, né, ter incorporado essa nova atualização do protocolo. Então, a hidroxiureia de 100 miligramas para o tratamento de pacientes de doença falciforme foi importante para as crianças, né? Principalmente para atendimento dos pacientes com menos de 9 meses de idade, né? É extremamente importante. Eu acho que foi um salto muito grande que o Ministério deu em relação a esse tratamento,
A hidroxiureia para tratamento dos pacientes com doença falciforme, a gente tinha, genes, né? A gente tinha uma classificação mutagênica específica para tratamento. Então, o que foi feito agora com a nova atualização? Ele ampliou, né, o número de mutações gênicas para tratamento desse paciente. Então, a gente vai atender muito mais pacientes que possam, né, ser atendido, previsto nesse protocolo. Então, a gente aumentou o acesso dos pacientes a esse tratamento. A gente também pode fazer o tratamento sem sintomas e complicações. Então, hoje, tem um entendimento que o paciente ele precisa ser tratado, mesmo que ele não tenha sintomas, para justamente evitar as complicações futuras, né? Para que esse paciente depois ele não agrave sua situação de saúde e de tratamento. E no caso da alfa-poetina, para o tratamento de paciente com doença falciforme, que apresenta declínio renal, ele pode fazer o tratamento da preservação da sua condição renal. A alfa-poetina, no protocolo de 2018, ele foi feito também o estudo, mas naquela época ainda não tinha evidências suficientes para a incorporação desse medicamento. Hoje, a Conitec, né, através de estudos, entendeu que é possível a incorporação da alfa-poetina para o tratamento desses pacientes. Então, hoje em dia, o paciente que tem uma complicação renal, né, para que esses pacientes ele não agrave a sua condição renal, a gente tem a previsão do uso da alfa-poetina para o tratamento desses pacientes. Então, a gente agora aguarda, né, a inclusão desses 3 itens, desses 3 procedimentos na SIGTAP e da atualização do protocolo para que a gente possa ajudar, né, no tratamento desse paciente e possa permitir o acesso desses pacientes a essa condição. Eu queria agradecer, deixar aqui meu contato da coordenação, o e-mail da coordenação e o nosso telefone também para vocês que estão aí. Espero que eu tenha esclarecido, né? Caso não tenha, se tiver alguma pergunta, estou aqui disponível para responder e dirimir as dúvidas necessárias de vocês. Nós que agradecemos a sua participação, apesar de você ter colocado desde o início, seria uma apresentação mais extensa, mas foi de uma maneira rápida. Não é, Fran? Conseguiu dar conta do recado. E eu estou o tempo todo aqui admitindo as pessoas querendo entrar aqui ainda ao final, né, da apresentação. Sejam bem-vindos e bem-vindas, quem está chegando aqui agora. Hoje tivemos esse problema. Dá para descompartilhar, Isabelita, por gentileza? Colocar em destaque vocês duas. Pronto. Perfeito. Então, em nome da equipe do Telesaúde, né, eu agradeço a participação aqui. A gente, por incrível que pareça, eu achei que ia chover perguntas, mas aí acho que vocês deram conta que nós não temos essa chuva de perguntas, não. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, tem sim, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. De Érica, quando o paciente não responder ao tratamento, que conduta deve ser tomada? No caso do componente, né, como a hidroxiureia, ela é altamente tóxica, né, ela tem a questão que eu já sempre estou frisando aqui, a questão da teratogenicidade, a questão da carcinogenicidade, e 25% dos pacientes, eles não respondem ao tratamento, aí nesse caso a gente vai fazer a profilaxia, que é feita junto com o prescritor. O paciente, ele vai fazer a analgesia, né, o uso dos anti-inflamatórios, do medicamento, e também a questão da complicação que o paciente tiver, o médico vai ter que fazer o manejo desse paciente. Então, isso daí depende muito do prescritor. No caso, hoje, com tratamento efetivo, né, hoje na literatura, a gente tem a hidroxiureia. Paciente não responder a hidroxiureia, aí a gente vai fazer os tratamentos paliativos, né?
uso de analgesia, uso de anti-inflamatório, antibióticos, né? Ou transfusões de sangue, a gente vai tentar manter uma condição clínica do paciente o melhor possível, né? Outra pergunta aqui de Vinícius. Gostaria de saber como lidar com o preenchimento correto da LME, se é assim que pronuncia, pelos prescritores de pacientes regulares. E tem outra pergunta também. Quer responder logo? Quero responder logo. Perfeito. Eu trouxe justamente essa aula mais extensa, porque assim, são poucas oportunidades que eu tenho aqui junto aos farmacêuticos municipais, assim. Então, vocês aí estão mais próximos do prescritor da atenção básica, é aquele que identifica, né, geralmente o paciente, é na triagem neonatal, é ali justamente na atenção básica. Então, por isso que é importante a gente estar levando essa informação. E aí, o que a gente faz aqui? Né? Eu tenho uma colega aqui, que é uma farmacêutica que trabalha aqui junto com a gente. Ela já também trabalhou como coordenadora da atenção básica, é Fernanda Rodrigues, e ela agora trabalha no município de Salvador. Então, o que ela faz? Toda vez que chega um prescritor novo, ela vai, mostra ao profissional o site da gente e explica a necessidade do preenchimento correto desse documento, que é o LME. Então, a gente está aqui como multiplicadores. Eu espero ter deixado aí uma semente em vocês, da gente estar aí multiplicando essas informações, né? Essas informações que tanto o Fran como aqui eu estou trazendo do componente, para que vocês possam propagar com esses profissionais, para que a gente justamente reduza o tempo de acesso desse paciente. Porque a documentação ela é imprescindível, né? Eu não tenho o que fazer se o paciente não trouxer a documentação correta, da forma correta. Então, a ideia dessas capacitações é que a gente leve justamente essa informação para que a gente possa trazer essa orientação. Quando o paciente ele não traz essa informação de forma correta, o profissional que está lá, tanto do Núcleo Regional de Saúde como da Base Regional de Saúde, ele vai fazer esse papel que a gente está prestando aqui nesse momento. Ele vai orientar o paciente para que o paciente leve ao prescritor a necessidade do preenchimento correto. Tem outra pergunta aqui de Ciro. Ele parabeniza pela aula das duas e porque chegou no meio da aula, ele pede que fale um pouco sobre o potencial carcinogênico da hidroxiureia. Como eu falei com vocês, ainda está em nível de pesquisa a questão da associação, né, em relação a esse fator, né, carcinogênico da hidroxiureia. É apontado como um fator de paciente que faz um longo uso do medicamento, ele depois desenvolver um câncer sanguíneo, um câncer ósseo, mas assim, é algo muito, uma informação ainda muito, como é que eu vou dizer, incipiente no protocolo. Eu não quis, a abordagem que eu fiz, ela foi toda pautada em protocolo clínico, no protocolo clínico. Eu não trouxe a abordagem da literatura justamente para que a gente focasse no PCDT. Então, no protocolo, a gente ainda não tem, é muito incipiente essas informações a respeito do potencial relacionado à carcinogenia do medicamento. A língua quase trava. Então, quem respondeu, os estudos estão aí, acho importante também, depois, se vocês quiserem pesquisar, eu acho também importante. Mas no protocolo ele fala que tem esse potencial, então o paciente ele é monitorado o tempo todo, justamente para que a gente possa observar as discrasias sanguíneas e os efeitos que esse medicamento está se fazendo. Então, quando existe, né, que o benefício ele não está sobrepondo o risco desse paciente, o medicamento é suspenso. Ciro, ele continua, né? Faz uma complementação, ele traz outra pergunta. Médicos que atuam no mesmo estabelecimento de saúde preenchem documentos do mesmo paciente, porém com CRMs
diferentes, né, distintos, que também é aceito. Ele pergunta se isso é uma ação correta e porque é muito comum, segundo ele, em hospitais e escola. Olha, o que é que o protocolo fala? Eu preciso que seja um especialista, né? Tem que ser um hematologista. O profissional, por exemplo, se o doutor João, ele fez a LME e doutor Francisco, ele fez a prescrição médica, elas estando convergente, não existe problema algum, desde que a informação primeira ela esteja igual à informação segunda. Mas ele precisa ser o mesmo especialista. Ele precisa ter especialidade em hematologia. Eu não posso pegar um clínico e o clínico ele prescrever a receita e prescrever o LME. Né? Não sei se ficou entendido. Por exemplo, você tem um documento LME, e aí vamos supor, vou dar um exemplo para ficar claro. O paciente chegou e a LME ela não foi completamente preenchida. E a gente sabe que no SUS tem muita troca de profissional. O paciente voltou e quando ele voltou, ele não encontrou o mesmo profissional, né? Então, o que, que vai acontecer? Aquele médico ele vai fazer o preenchimento, houve um erro na prescrição, ele vai fazer. Se o LME, ele entendeu que aquele LME está correto e foi do médico João, ele pode só fazer a prescrição e igualar a LME. O que ele não pode é fazer um documento diferente que possa divergir do que está ali na LME. Então, não existe problema. Agora, o que não pode é, dentro da LME, ter 2 profissionais diferentes. Isso não pode. Né? Porque ali só tem um campo, que é o campo do Cartão Nacional de Saúde, que tem que ser do médico que está preenchendo aquele documento. Então, o LME tem que ser preenchido por um único profissional. Não pode ter troca de profissional. O preenchimento, se for feito por outra pessoa, não tem problema. O médico que está ali assinando, ele vai balizar o que está ali, é ele que vai ser o responsável. Ele que está assinando, ele vai ser o responsável. Agora, o que não pode é um colocar o cartão nacional de um e o outro assinar. Isso não pode. Isso é errado. E aí vai ter devolução. Né? E aí vai dificultar a vida do paciente. Bem, eu acredito que respondeu. Caso vocês ainda tenham dúvida, né? O momento é esse. Vinícius também, se quiser complementar. Ainda estamos recebendo convidados aqui, pessoal. Mesmo no final da apresentação. Eu acredito que já estamos caminhando para a finalização. Passo a palavra, né, para a Fran, para fazer suas considerações finais e, na sequência, para a Isabelita. Antes disso, já agradecendo a participação de vocês aqui nessa tarde. Então, minha gente, Adeilda, obrigada aí pela condução. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre importante a gente estar tendo contato e transmitindo um pouco das informações sobre assistência farmacêutica, né? O fluxo na atenção básica, ele é simples, é a porta de entrada. Então, a ideia, de fato, de ser sucinto e rápido, propiciar aí uma tarde para a explanação do componente especializado, que é uma tecnologia mais densa, e aí requer de vocês um pouco mais de atenção. Mas nem por isso a atenção primária ela deixa de ser menos importante. Então, eu desejo a todos uma ótima semana aí, sucesso na prática de vocês, e um abraço forte aí, que o SUS seja fortalecido todos os dias. Eu queria aqui agradecer, né, em nome da diretoria, né, agradecer também a oportunidade de estar falando um pouquinho do componente, né, lembrar que o componente, ele traz essa informação desde o início, né, então ele abarca a atenção básica, ele também vai trazer esse paciente para outro nível, que é o nível que não está previsto ainda nesse atendimento, ele vem justamente dar esse afago a esse paciente que não tinha previsão de atendimento e agora ele tem.
Então, é isso, né, que é o componente, é justamente a gente está monitorando, a gente está trazendo esse paciente para que ele depois ele volte para a atenção básica. A ideia é essa, que esse paciente retorne, né, que ele melhore tanto que ele possa voltar a ser acompanhado no tratamento da atenção básica, porque no próprio protocolo ele abrange todas esses atendimentos. Então, queria agradecer, deixar aqui meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Minha querida colega Cristina Ortiz, ela parabeniza pelas 2 apresentações, sempre trazendo informações valiosas, a Érica também agradece, e Camila está perguntando sobre a declaração de participação. Aí essa vocês vão receber, né, pelo e-mail, que vocês informaram ao realizar a inscrição. Viu, Érica? Camila, aliás. Viu, Camila? Vocês receberão. Assim que terminar aqui, eu já faço o encaminhamento para vocês. Agradecendo mais uma vez a participação de vocês, né? Ficaram aqui, viu? Até o final. E hoje à tarde, sim, Isabelita, fique à vontade. Não, é porque tem uma pergunta aí, acho que foi direcionada para a Fran, onde ela encontra material para atenção básica. Sim, Érica, né? Érica que trouxe. Pronto. No próprio site da CESAB, a gente também disponibiliza o fluxo de informação sobre acesso aos medicamentos estratégicos, dentre eles a fenoximetilpenicilina, mas eu acredito que você deve estar perguntando sobre materiais voltados para a doença falciforme, e aí eu vou pedir, então, que você entre em contato com a DGC, a Diretoria de Gestão do Cuidado, que ela pode estar dando orientações sobre acesso a materiais voltados para a pauta da doença falciforme. Mas se for sobre acesso a medicamentos, a CESAB, no site da saúde.ba.gov.br, tem uma parte de medicamentos, lá também tem informações sobre o componente estratégico. E se a Érica estiver perguntando sobre material para trabalhar com a população, né, Fran e Isabelita, nós também temos materiais, web palestras, aqui no nosso site, no nosso canal do YouTube, que também pode estar contribuindo para esse trabalho de vocês. Vamos ver. Ela está agradecendo, Érica, gratidão. Então, hoje à tarde, né, a temática. Vocês acreditam que eu ainda estou admitindo colegas aqui na sala? Para dar um até logo, vai admitir, né? Então, o título foi Assistência Farmacêutica no Contexto da Doença Falciforme. Fluxo e desafios no acesso ao tratamento no SUS. Andréa está chegando aqui no finalzinho. Então, um forte abraço para vocês. Até a próxima oportunidade. Né? E André entrou com o microfone aberto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.